Irmãos, viver é arriscado, viver é perigoso. E eu não me refiro propriamente à crise atual em que nós vivemos, quando o mundo todo percebe a fragilidade da vida diante de um vírus conhecido como Covid-19. Eu me refiro ao fato de viver mesmo. Sempre foi perigoso neste mundo. Deixa eu dar alguns dados aqui para ilustrar esta minha afirmação de que viver é algo arriscado. Há um tempo atrás, foi divulgado pelo Atlas da Violência no Brasil, alguns dados. E esses dados se referiam ao ano de 2015, ou seja, 5 anos atrás. Mas creio que a realidade não mudou muito. E em 2015, 59.080 pessoas faleceram por homicídio no nosso país. Este mesmo Atlas divulga que entre o ano de 2001 até o ano de 2015, ou seja, aproximadamente em 15 anos, 786.870 homicídios aconteceram no nosso país. Isso equivale a aproximadamente 6 vezes o número da população da cidade de Colatina. Pensa você, que tragédia! 6 vezes o número da população de Colatina faleceu em 15 anos no país, simplesmente por causa do homicídio. De tal forma que em 2010, o Brasil era 210 milhões de habitantes e era considerado o país que mais matava no século XXI. Esses estudiosos pontuam que no Brasil mais pessoas morrem vítimas da violência do que na guerra da Síria, de tal forma que as nossas ruas são verdadeiros banhos de sangue. Mas se você tira o olhar da violência e vai então para a questão de trânsito, você se depara também com números assustadores. O trânsito no Brasil mata em torno de 47 mil pessoas por ano e deixa 400 mil com alguma sequela. De tal forma que você entrar num carro e fazer uma viagem é algo perigoso, Tá, eu entendi então os riscos na área da violência, entendi os riscos na área do trânsito. E na área então financeira? O Brasil é um país onde o número de desempregados é altíssimo. E não é apenas agora, mas ao longo da história. Em 2017, o IBGE chegou a divulgar que 12% da população brasileira estava desempregado, dava em torno de 12 milhões de habitantes. O que dizer de tempos em tempos, quando alguns vírus ameaçam a saúde da população? Em algum tempo, nós vimos o vírus da Zika, a febre amarela, doenças como a Zika, febre amarela. E atualmente nós estamos no meio de uma das pandemias mais assustadoras, a pandemia do Covid-19. Percebe como que, de certa forma, a vida humana sempre foi frágil e sempre foi arriscado. Mas hoje isso se torna mais evidente para boa parte da população do mundo e boa parte da população do nosso país. Mas eu gostaria de olhar no Salmo 121 e perceber como que o salmista do Salmo 121, que também vivia em um mundo arriscado, ele encontrava esperança para viver, de onde vinha o socorro para ele. E se você olhar o Salmo 121, você encontra uma expressão logo aí no início do Salmo que diz cântico de romagem. Esta expressão, cântico de romagem, é uma expressão que mostra a natureza do Salmo. Os salmos eram cantados, eram entoados, eram músicas para serem cantadas pelo povo, e em diversos momentos da história. E um cântico de romagem é conhecido como um cântico da peregrinação. Ou seja, as pessoas estavam em viagem e iam cantando este salmo. Mas que peregrinação, pastor? Era comum que as festas no Antigo
Testamento acontecia em Jerusalém, porque lá estava o templo. Então a Páscoa e tantas outras festas religiosas. E as pessoas cruzavam então toda a terra em busca de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus saíam dos mais diferentes lugares de Israel para estar em Jerusalém. E nessas peregrinações tinha uma série de músicas que eram cantadas, que começa aí desde o Salmo 120 e vai até adiante. E o Salmo 121 é um deles, que diz assim, cântico de peregrinação, ou cântico de romagem. E este cântico que os peregrinos cantavam enquanto caminhavam para a terra do Senhor. E percebe que fazer uma viagem naquele momento da história era também perigoso. Afinal de contas, existia muita violência. Algumas pessoas mal intencionadas, sabendo que existiam essas peregrinações, muitas pessoas ficavam ao redor do caminho, pronto para assaltar, para machucar, para roubar, e alguns inclusive para matar. Não foram poucas as pessoas que durante as jornadas da peregrinação perderam os seus bens. Não foram poucas as pessoas que durante as viagens se deparavam com os momentos de aflição. E tirando que o caminho para fazer essas viagens eram caminhos difíceis. E dependendo do lugar que a pessoa partia, ela passava por lugares altos, lugares perigosos. E facilmente ela poderia cair, ter um acidente e machucar terrivelmente. Percebe que o mundo daquela época era um mundo também que trazia riscos para alguém. Como o mundo atual corre risco. E no meio disso que eu quero olhar esse salmo e aprender com você o seguinte tema: o socorro que vem do Senhor é perfeito. Viver precisa de socorro, não hoje apenas, sempre necessitamos do socorro do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos disso, mas o socorro que vem do Senhor é perfeito. E esse salmo mostra isso. Esse salmo faz brilhar diante dos nossos olhos esta realidade profunda de como o socorro de Deus vem ao nosso encontro e Ele é perfeito para as nossas vidas. E eu gostaria de ver duas lições sobre o socorro que vem do Senhor, que é perfeito. A primeira lição é a origem do nosso socorro. Olha aí comigo o verso 1 do Salmo. Verso de número 1. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Esta é uma pergunta retórica. O salmista está caminhando na sua jornada, e ele olha para os altos, para os montes, e ele pergunta, de onde vem o socorro? Queridos, nós precisamos saber de onde que pode vir o socorro para a nossa peregrinação, para a nossa jornada. E rapidamente eu quero mostrar para você que o socorro não vem de alguns lugares que talvez nós achemos que ele vinha. O socorro, primeiro, não vem de nós mesmos. Percebe que a pergunta do salmista é: de onde me virá o socorro? Porque o salmista sabe que dele mesmo, internamente, ele não tem como socorrer a própria vida. Uma das grandes ilusões do mundo atual foi achar que a ciência tendo se desenvolvido, o homem tendo alcançado o progresso, o homem era capaz de dar segurança para ele mesmo. Não, o socorro não vem de nós mesmos. O socorro não vem da nossa força. O socorro não vem da nossa capacidade. O socorro não vem dos nossos braços. Aliás, Jeremias diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. De onde pode vir o socorro? Primeiro, o socorro não pode vir de nós mesmos, porque nós somos falidos, nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos limitados. Nós não temos condição de libertar nós mesmos. O socorro não pode vir de dentro para fora. Eu sei que você ouviu muitas mensagens, você ouviu muitos vídeos que endeusavam o ser humano, que dizia que você tem um potencial profundo dentro de você, que você, se tiver um pensamento positivo, você faz e acontece. Queridos, a pandemia do coronavírus veio para mostrar que o homem não é capaz de socorrer a si próprio.
O socorro não vem de nós mesmos, mas o socorro também não vem necessariamente das pessoas com quem convivemos. As peregrinações nem sempre eram feitas individual, muitas vezes era feito de forma coletiva, e a maioria das vezes era de fato de forma coletiva. Um grupo saía de um lugar para chegar até Jerusalém. E nessa jornada de peregrinação, quando o salmista pergunta: de onde me vem o socorro? A resposta que ressoa do verso 2 é que o socorro vem do Senhor, porque é um silêncio de que o socorro não vem daquele que está do lado dele, o socorro não vem do familiar que está caminhando com ele, o socorro não vem da pessoa importante que está do lado dele. Em última instância, as pessoas ao nosso derredor não podem nos socorrer. Eles podem ser instrumentos de socorro em alguns momentos da vida, e Deus usa eles, mas eles absolutamente não podem socorrer as nossas vidas. Você percebe na sociedade que há pessoas que ocupam diversos cargos, e por mais que eles tentem projetar medidas para amenizar a crise, o socorro nosso não vem deles. Eles não são suficientes para nos socorrer. O socorro não vem de um poder político, de um líder político. O socorro não vem de uma ideologia. O socorro não vem dos falsos deuses. Quando o salmista faz essa perspectiva de elevar os olhos para os montes, irmãos, durante a jornada até Jerusalém, muitos montes eram ocupados com altares aos falsos deuses. Infelizmente, o povo sacrificava nos altos a falsos deuses. E o salmista caminha e eleva os olhos para tudo aquilo e diz: de onde vem o socorro? E ele sabe que o socorro não vem dos falsos deuses. Ele tem que dizer no verso 2: o meu socorro vem do Senhor. Queridos, o socorro do ser humano não vem dos deuses falsos que o ser humano cria. E de tempos em tempos o ser humano cria os seus deuses. O Deus do dinheiro, o Deus da ciência, o Deus do positivismo, da mente positiva. E esses deuses estão sendo descartados durante desta crise. Esses deuses estão se mostrando ineficientes diante desta crise. Porque o socorro não pode vir dos falsos deuses. Os falsos deuses, eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam. Os falsos deuses não podem socorrer o ser humano. O salmista tem toda essa percepção enquanto ele está nessa jornada. Essa pergunta retórica revela isso. Essa pergunta revela fracasso de ter socorro de dentro dele mesmo. Revela o fracasso de encontrar socorro ao derredor. Revela o fracasso de encontrar socorro nos falsos deuses. E revela também que o nosso socorro não vem, em última instância, das causas naturais. O verso 1 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Jerusalém ficava cercada por muitos montes. E tinha alguns montes muito importantes, como o Monte Sião, por exemplo, que é declamado sobre ele na Escritura. E esses montes em volta de Israel, em volta de Jerusalém, melhor dizendo, esses montes serviam de proteção, de barreira, de segurança. Esses montes serviam para que, de certa forma, Israel fosse protegido dos inimigos. Era uma barreira natural, era uma proteção natural para Israel. Mas o salmista, ao elevar os olhos para os montes, ele tem a convicção absoluta de que o socorro dele não vem das causas naturais. Em última instância, não que Deus não usasse isso, Deus usou muitas vezes os montes para proteger Israel. Mas o salmista está percebendo quem está por detrás das causas do nosso segurança. Irmãos, Deus nos protege através de um plano de saúde, através de uma previdência, através de um emprego, através da família. Deus usa meios. Mas será que os nossos olhos não estão voltados e a nossa esperança não está nos meios, em vez do Deus que está acima de todos os meios? E como é que a gente sonda isso? Quando esses meios correm o risco de se perderem,
quando há um risco real de nós não termos a quantidade de dinheiro que nós tínhamos no passado, de nós termos o emprego que nós tínhamos no passado, o risco real do país viver uma recessão econômica, o risco real de chegar a um ponto de não ter um atendimento para uma determinada enfermidade. E aí às vezes aquilo que eram os meios de segurança nossa são tirados de nós, nós corremos o risco de nos desesperarmos. Mas o salmista quer dizer, não, o meu socorro não vem do monte, o meu socorro não vem das causas naturais, vem do Senhor. E se eu sei de onde vem o meu socorro, quando eu não tenho os meios, eu continuo tendo Deus no meu socorro. A origem do nosso socorro precisa estar claramente nos nossos olhos, na nossa mente, dia a dia. E quem é então esta origem? Se esse socorro, quem é Ele? Olha o verso 2. O meu socorro vem do Senhor. Se você reparar, é bem provável que a sua Bíblia, a palavra Senhor, esteja tudo em maiúsculo. Porque isso remete ao Deus da aliança, ao Iavé, ao Deus que fez uma aliança com o povo. O salmista está dizendo, ei, o meu Deus é um Deus de amor, o meu Deus é um Deus de aliança, o meu socorro vem de alguém que fez uma aliança eterna comigo. Esse é o Deus que pode socorrer o salmista na jornada dele até Israel, até Jerusalém, melhor dizendo. E é o Deus que pode proteger eu e você na nossa jornada até os novos céus e nova terra, até a nossa Jerusalém espiritual. Sabe de onde vem o socorro? De um Deus que fez uma aliança conosco. Não porque nós tínhamos méritos. Não, nós éramos desprezíveis, nós éramos pecadores, transgressores. Mas por causa de um amor eterno de Deus, Deus fez uma aliança. E essa aliança de Deus pendura por toda a nossa jornada. E é daí que o salmista diz, eu sei quem é o Deus que tem socorro para mim. Mas não apenas o Deus da aliança, mas o Deus criador de todas as coisas. Olha como que o verso 2 desse salmo desenrola isso para nós, desenvolve isso de uma forma maravilhosa. Olha o verso 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Preste atenção nisso. Percebe como que o salmista traz para nós a ideia de que o socorro vem do Deus criador. Isso é importante demais. Nós precisamos reavivar na nossa mente quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador do universo. E todos os perigos que acontecem na nossa vida, acontecem neste universo criado por Deus. Afetado pelo pecado, universo que agora geme aguardando o dia da restauração final, mas acontece num ambiente criado por Deus, de tal forma que o seu socorro vem do Criador deste ambiente. Nada foge do controle daquele que cria todas as coisas, e Ele fez todas as coisas com o poder da sua palavra. Haja luz e houve luz. Existe porção cerca e existiu porção cerca. Este é o Deus que o salmista confia. É o Deus do Gênesis capítulo 1. É o Deus que cria o universo de forma poderosa. E você sabe como que o universo revela o poder de Deus. O seu socorro vem do Senhor, do mesmo Deus que fez os céus e a terra. O seu socorro para enfrentar as adversidades da vida vem do Senhor, Criador da vida. O salmista faz questão de dizer 5 vezes nesse salmo de onde vem o socorro dele. Se você olhar comigo, o verso de número 2 diz, o meu socorro vem do Senhor, é a primeira vez. Se você olhar comigo no versículo 5, diz, o Senhor é quem te guarda, a segunda vez. Se você olhar o verso 5 ainda diz, o Senhor é a tua sombra, é a terceira vez. Se você olhar o verso 7, diz, o Senhor te guardará de todo mal, é a quarta vez. Se você olhar o verso 8, diz, o Senhor guardará a tua saída. 5 vezes no Salmo. Porque nós precisamos saber de quem vem o nosso socorro.
Deus usa os meios? Óbvios, claro. Deus usa os hospitais? Óbvio. Deus usa os governantes? Óbvio. Mas Ele é quem dá o socorro através dessas coisas. Eleve os seus olhos para Deus. Coloque os seus olhos na fonte do socorro para a sua vida. Porque Ele nunca vai tirar a sua paz se os seus olhos estiverem nele. Pessoas pensam que socorro vem de tantas coisas, quando não vem o Deus por detrás dessas coisas. Tomare que a igreja, nesses momentos de reclusão, lembre que não apenas hoje, mas durante toda a história dela, o socorro veio de Deus. Foi Deus quem fez as coisas acontecerem e Ele que continuará fazendo. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda e última lição. Então a primeira lição é a origem do nosso socorro. E nós vimos de onde não vem primeiro o socorro. Depois nós vimos de onde verdadeiramente vem o socorro. Do Senhor da aliança, do Deus Criador de todas as coisas. Aquele que nunca perdeu o controle da história. A segunda e última lição é a descrição do cuidado perfeito do Senhor para conosco. Irmãos, a partir do versículo 3, o salmista que agora deixou claro para quem quisesse ouvir, para quem o fosse ler no futuro, de onde vem o socorro. O salmista agora descreve como é este socorro. E perceba que este socorro é um socorro constante durante a nossa peregrinação. Olha lá o verso 3. Ele, que é o Senhor, não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. É um cuidado perfeito do Senhor para conosco. É um cuidado constante durante a nossa peregrinação. Perceba que ele usa algo simples, parece, que é os pés vacilarem. Durante uma jornada, uma peregrinação, uma pisada em falso poderia colocar em risco a vida daquelas pessoas. E o salmista está dizendo, desde o sustentar do meu pé, do meu pisar, vem do Senhor. E esse cuidado de Deus nas coisas mínimas se estende a todo o tempo da nossa jornada. E ele usa uma figura de sono. Ele diz, não dormitará aquele que te guarda. Ele diz que aquele que está cuidando de nós não tira um cochilo. Não tira, não dá aquela pescada, não. Gente, dirigir um carro e cochilar durante a viagem é um risco enorme. Alguns dos números apontam que boa parte dos acidentes, uma parte significativa se dá por causa do cansaço do motorista. E aí um cochilo pode ser fatal na jornada. Mas o seu Deus, que é o seu socorro, o texto faz questão de dizer, ele não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. Ele não tira cochilo da história. E sabe que aqui tem uma lição preciosa para você? Se o Deus que guarda você não dorme, não tem por que duas pessoas ficarem acordadas, vigiando as coisas. Você pode dormir. Você pode descansar. Não é isso que Davi disse no Salmo? Davi disse, eu deito e logo pego no sono. Sabe quando é que Davi escreve esse Salmo? Quando um dos seus filhos se levantavam contra ele, o Absalão tramava contra ele. Era um momento de angústia, de perseguição, de sofrimento. Davi diz assim, eu deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Deus que cuidava de Davi não dorme, e Davi pode dormir. Talvez você precisa descansar mais o seu coração, sabendo que Deus está olhando para a sua necessidade. Para a sua necessidade física, para a sua necessidade de saúde, para a sua necessidade financeira. E ele usa a figura de um guarda no verso 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O guarda que protege a nação toda. Israel era odiada pelas nações. Israel sofreu inúmeros ataques na história bíblica. Israel foi escravizado no Egito. Israel sofreu ataques
dos moabitas. Israel vivia em oposição a tantos povos. Mas o que é que fez com que Israel prevalecesse até o dia do nascimento de Jesus Cristo? Mesmo sendo Israel uma nação fraca, militarmente falando. Foi porque o guarda de Israel não dormia. O Senhor de Israel não dormia. Em alguns momentos Israel pecou muito contra Deus, e Deus disciplinou Israel de forma terrível. Israel foi levado para o exílio na Babilônia. Mas o guarda não dormiu. O guarda preservou os remanescentes fiel. É nos momentos de grande luta, de aflição de Israel, que você encontra um Daniel decidindo firmemente não se contaminar, mesmo em terra pagãs. Porque o guarda de Israel não dormiu. E mesmo 70 anos vivendo na Babilônia, Deus os traz de volta à terra prometida, o remanescente fiel. Porque o guarda de Israel não dormiu. Olha para a sua história, olha para o seu passado. Quantas vezes as coisas estavam difíceis para você e o guarda de Israel não dormiu? Ele não irá dormir. Ele continua olhando para os seus. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O salmista está fazendo uma descrição do cuidado perfeito do Senhor para conosco. E a primeira descrição que ele faz é que é um cuidado constante durante a nossa peregrinação. Desde as coisas simples de um pisar dos pés. E é uma proteção constante, porque ele nunca dorme. Mas é também um cuidado pessoal. Se você viu a figura do guarda do povo de Deus, de Israel, mas agora o salmista usa uma figura de algo bem pessoal. Olha aí comigo o verso de número 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. E a figura que o salmista usa agora é a figura de sombra. E todos nós sabemos bem o que é uma sombra. Você nunca consegue se distanciar da sua sombra. Aonde você vai, a sua sombra está junto. Eu estou aqui pregando e há uma luz sobre mim, e a sombra está aqui, presente o tempo todo. A sombra está meio que colada em nós. O salmista que fazia essa jornada debaixo de muito sol, ele via a sombra do lado dele. E o salmo faz questão de dizer: o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Ele está dizendo: ei, Deus é o Deus pessoal. Deus não é apenas o Deus da nação, Deus é o Deus do indivíduo. Irmãos, as pessoas nos tratam na generalidade das coisas, no número, no coletivo. Nós somos apenas um número dentro do número de habitantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. E às vezes apenas um dado estatístico. Mas não, aos olhos de Deus, você é um indivíduo particular, individual. O cuidado de Deus é particular com o seu povo. Ele é uma sombra para você. E a figura usa a sombra à tua direita. A ideia de direita é a ideia de onde vem força. Estando o Senhor à minha direita, eu não serei envergonhado. A ideia daquela sombra que luta por nós. Em uma jornada também de peregrinação, debaixo de muito sol quente, era necessário às vezes parar em alguns lugares para curtir uma sombra de refrigério. E o salmista diz: é Deus a minha sombra que refrigera a minha alma. É no próprio livro dos Salmos que você encontra essa figura, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e o Senhor me leva para pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Nós estamos vendo a descrição preciosa do cuidado de Deus para com as nossas vidas. É um cuidado constante, é um cuidado pessoal. Jesus disse, João registra que Jesus dizendo que ele conhece as suas ovelhas pelo nome. E é um cuidado abrangente. Olha aí comigo o verso 6. E aí você vai perceber como que o cuidado de Deus abrange as áreas da nossa vida.
Verso 6. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Sol e lua. O sol dominava o dia e a lua a noite. O salmista usa aquele elemento que iluminava o dia, dizendo: ei, o sol, durante o dia o sol não te molestará. E a lua, que era o símbolo daquele que regia a noite, ela também não te causará dano nenhuma. O que tem a ver sol e lua? Dia e noite. Percebe, se Deus te protege durante o dia e Deus te protege durante a noite, se o cuidado de Deus existe durante o dia e acontece durante a noite, não tem um momento que Deus não está cuidando. É isso que o salmista está mostrando, que o cuidado de Deus abrange todo o tempo da nossa jornada, todo o tempo da nossa peregrinação. Irmãos, para uma cultura paganizada, sol e lua representavam muitas vezes divindade. No Egito, por exemplo, o sol tinha a ver com divindades. E aquilo que achava que fosse divindades pagãs, Deus está dizendo: não, calma. Nada pode afetá-los, porque o sol e a lua são criação minha. Sol e lua representa dia e noite, o cuidado de Deus durante toda a nossa jornada. Percebe que esse cuidado de Deus abrange as coisas pequenas da vida. Um pé que vacila, mas abrange as coisas grandes da vida. Olha lá o versículo 7. O Senhor te guardará de todo o mal. Não é apenas para um cuidado físico, mas é para um cuidado espiritual. E o salmista entra aqui nesse cuidado de Deus que abrange as áreas espirituais da nossa vida. Sabe que a maior batalha que eu e você estamos travando não é com o vírus do coronavírus, não é com Covid-19. Eu sei que é uma batalha, eu sei que o mundo está travando essa luta, e tomara que Deus nos dê vitória. Mas, queridos, não perca os seus olhos daquilo que é a verdadeira batalha da nossa vida. Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo diz que a nossa luta, nossa guerra, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa batalha não mudou. A nossa maior guerra continua sendo a batalha espiritual, não mística, como muitas vezes é apresentada por muitas religiões. Não. A batalha espiritual, ela é real. É uma batalha pela mente. É uma batalha que distorce os princípios bíblicos. É a luta de Efésios que diz que nós precisamos revestir de toda a armadura de Deus. Ah, queridos, tomara que eu e você possamos entender que a batalha maior da nossa vida é contra Satanás e a sua hoste demoníaca. Mas essa batalha contra esse adversário, nós somos guardados. É isso que o texto diz: o Senhor guarda. É por isso que João vai dizer que o maligno não nos toca. O que é nascido de Deus, os malignos não toca. Porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Das mãos do Pai ninguém as arrebata. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E Paulo diz: nem principados, nem potestades. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, quando diz: Pai, livra-nos do mal. E o mal aí tem a ver com o maligno. Eu quero encorajá-lo a perceber, queridos, que a nossa vida espiritual está guardada. Que nada pode nos tirar do amor do Pai. Esse cuidado de Deus é abrangente. Ele não cuida apenas do nosso físico, Ele cuida da nossa alma. Olha o versículo de número 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Tem algo em nós que nada pode nos guardar, que não seja o Senhor.
Tomara que venha essa proteção para a sua alma que está tão aflita e abatida. Busque em Deus o cuidado para a tua alma. Mas eu gostaria de olhar com você que este cuidado de Deus é também um cuidado para os momentos difíceis da vida. Olha aí o versículo de número 8. Olha o versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Percebe que é para aquele que está fazendo a peregrinação. Ele está saindo de uma cidade e vai entrar numa outra. E o texto faz questão de dizer: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Naquele momento mais difícil, que parece que você está sem a proteção. Porque nas cidades, as cidades eram muradas. Mas é nesses momentos que Deus continua nos guardando e diz: o Senhor guardará. Caminhe tranquilo, ciente de que Deus é a proteção da nossa jornada. Irmãos, também essa ideia de sair e entrar, também era um termo muito utilizado em guerra. E alguém saía à guerra, e alguém voltava da guerra e entrava vitorioso. E era nesses palcos de batalha que o salmista está dizendo: Deus é quem vai guardar. Tudo isso que nós estamos dizendo significa que nós devemos ser irresponsáveis? Claro que não. Nós devemos ser responsáveis, atender aquilo que as orientações de saúde têm dito, de nos recolher dentro dos nossos lares. Porque Deus usa os meios para nos proteger. Mas nós precisamos saber que dentro dos nossos lares a proteção continua sendo o Senhor. Mas eu quero encorajá-lo a ver essa proteção de Deus já na história, no passado, na sua vida. Quantas vezes você saiu e voltou dos momentos difíceis da vida? Porque Deus foi a sua proteção. Porque Deus foi o seu guarda. A descrição do cuidado perfeito do Senhor que o salmista faz. Primeiro, é um cuidado constante. Segundo, é um cuidado pessoal. Terceiro, é um cuidado abrangente. Quarto, é um cuidado para os momentos difíceis da vida. Quinto, é um cuidado eterno. Olha o finalzinho do versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. É um cuidado eterno. Não é um cuidado apenas até chegar em Jerusalém, mas é um cuidado de agora para sempre. O cuidado de Deus é um cuidado até o dia final. É um cuidado que nos preserva para a maior bênção, que é viver com o Senhor para todo sempre. É um cuidado que protege a nossa vida de cairmos definitivamente da graça. Nós podemos pecar, podemos desviar, mas Deus nos resgata de volta. Porque o cuidado dele é para sempre na nossa jornada. Saiba que você está guardado para Deus, para o propósito do último dia. De tal forma que nem a morte tira você das dádivas do Senhor. E esse é o cuidado que eu e você precisamos descansar, queridos. É o cuidado da nossa destino eterno. E sabe que essa pergunta que raiou pelo salmista, quando ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Olhando para aqueles montes, fez com que o salmista questionasse de onde vinha o socorro dele. Lá no Novo Testamento você vai ter uma figura de um outro monte também, que é chamado do Monte Gólgota, ou o Monte das Caveiras. Foi um monte, e quando nós elevamos os nossos olhos para aquele Gólgota, a nossa pergunta é: de onde vem o nosso socorro? E o nosso socorro brotou daquele Gólgota, daquele monte da caveira, quando o Filho de Deus foi crucificado naquele monte. Foi pregado numa cruz. Aí veio o socorro para a nossa vida. Daí veio o guarda de Israel para nós. Daí veio a proteção para a nossa alma. Daí veio a proteção eterna para nós. Veio do Jesus que foi crucificado em um monte.
Tomara que eu e você levemos os nossos olhos para o monte da crucificação e de lá encontremos esperança para a nossa jornada. Tomara que do monte da crucificação brote para nós esperança para o nosso coração. Tomara que do Gólgota brote para nós esperança para quem nós devemos olhar, para quem nós devemos orar. E a minha pergunta é bem direta para você: de onde vem o seu socorro? Você tem o Cristo crucificado na sua vida? Você tem o Cristo que foi crucificado e hoje está vivo na sua vida? Se você o tem, você tem socorro para todos os momentos da sua vida. Se você não tem, você tem que se voltar para Ele, porque aonde estavam as suas fontes de socorro estão ruindo. Mas o Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo, jamais vai nos desamparar. Diante de tudo isso que eu estou dizendo, eu preciso pontuar com você duas questões muito importantes. A primeira delas é que esse socorro prometido por Deus para nós aqui não significa ausência de lutas neste mundo. Não significa. Grandes homens de Deus tinham o socorro do Senhor, mas passou por muitas lutas. Um deles é o apóstolo Paulo. Ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágio, ele passou por inúmeras aflições e chegou ao ponto inclusive de ser morto. De tal forma que o socorro que Deus nos dá não nos garante que nós passemos livres pelas tempestades da vida. Não é garantia disso. Mas é garantia de que Deus está no controle dessas coisas. A morte do apóstolo Paulo não foi apenas causada pelo Império Romano, foi um sacrifício agradável ao Senhor. A morte do apóstolo Paulo foi vontade de Deus para a vida de Paulo. E Paulo chegou até a dizer: tenho um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. As lutas, as aflições da nossa vida nessa jornada, Deus está nos guardando para que essas lutas sejam para nós pedagógicas e nos ensinem. Então a primeira coisa que eu preciso pontuar com você é isso: a proteção de Deus não isenta eu e você de passarmos por dificuldades, de ficarmos desempregados, de ficarmos doentes, de passarmos por lutas. Mas muitas vezes Deus nos livra mesmo também dessas coisas, e nós devemos buscar nele o socorro. Mas a segunda coisa que eu quero pontuar com você é que o seu socorro só pode vir dele, só dele e de mais ninguém. E quando você entende isso, algumas coisas mudam na minha e na sua vida. Muda, por exemplo, o nosso tempo de oração. Se o socorro vem do Senhor, quanto tempo você tem orado? Talvez você tenha se deparado, buscado matérias e mais matérias, mas não tem se dobrado diante do Senhor, que é o refúgio e fortaleza. Quando nós percebemos de onde vem o nosso socorro, nós encontramos calma no coração, nós encontramos paz de espírito, nós encontramos tranquilidade, porque o nosso Deus é o Deus bem presente nos momentos de aflição. Quando nós percebemos que o nosso socorro vem do Senhor, nós descansamos, porque a proteção dele é para todo sempre, todo sempre. E a Bíblia descreve para nós nas últimas páginas do Apocalipse uma cena gloriosa, que este que é o socorro vindo habitar conosco, este que é o socorro fazendo nova todas as coisas, este que é o Deus da aliança, morando com o povo da aliança, este que é o Deus criador de todas as coisas, refazendo a nova terra, transformando, tirando toda a maldição sobre esse mundo. E este que é o socorro bem presente é descrito como aquele que enxugará dos olhos toda lágrima. Porque teve lágrimas na jornada, teve lágrimas na peregrinação, mas ele foi o socorro presente e se manifesta grandiosamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que eu e você possamos crer neste Jesus, que é o socorro para todos os momentos da nossa jornada. Vamos orar? Ó Deus, Pai bendito, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque
nessa noite o Senhor nos mostra de onde vem o socorro para a nossa vida. Louvamos o Teu nome, ó Deus, porque de forma extraordinária o Senhor mostra para o mundo que o socorro não vem do conhecimento humano, não vem do humanismo humano. Que o socorro não vem, ó Deus, do antropocentrismo. Que o socorro só pode vir de alguém que tem todo o poder, e este é o Senhor. Deus, louvamos o Teu nome porque a igreja reconhece isso. Que a igreja sabe de que o Senhor tem nos protegido ao longo de toda uma jornada. Agradecemos, ó Deus, porque o Teu cuidado tem se manifestado durante tanto tempo na nossa vida e muitas vezes nós esquecemos disso, ó Deus. Deus, nós queremos também pedir perdão, ó Pai. Porque quantas vezes nós achamos que o nosso socorro veio do nosso trabalho, o nosso socorro veio de um plano de saúde, o nosso socorro veio de um governante, veio de uma medida política, ó Deus. Deus, quando essas coisas foram instrumentos que o Senhor usou na nossa jornada. Por isso, Deus, nós queremos louvar o Senhor, porque quantos livramentos o Senhor nos deu, ó Pai, na jornada. Deus, nós queremos agradecer porque o socorro da nossa alma veio na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Porque, Deus, o socorro contra a batalha espiritual veio porque o Teu Santo Espírito foi derramado em nós, ó Deus. Porque Jesus já esmagou o nosso adversário, já pisou na cabeça do nosso adversário, Deus. Deus, agradecemos porque o nosso socorro é um socorro eterno. Agradecemos, ó Deus, porque nós desfrutaremos eternamente do Teu cuidado para conosco. O Senhor descreve que nos novos céus e nova terra não entrará nada mais contaminado, porque o Senhor é a nossa proteção. Deus, obrigado, ó Pai. E abençoe a vida de irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nessa transmissão. O Senhor conhece o coração deles. O Senhor conhece as lutas deles. E o Senhor os manifeste, ó Deus, de forma a proteger o coração e o emocional deles. Esta oração que nós fazemos no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso refúgio. Amém.